Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos, capítulo 4, versículo 17. A gente vai compartilhar esse tema muito gostoso com você, delicioso, que o Senhor nos deu através do seu receituário, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aí uma pergunta, o tema dessa noite é uma pergunta para você. Você se sente realizado? Aí agora é algo para você pensar e repensar, né? O que te leva a se sentir realizado, ou se você realmente se sente realizado ou incompleto, né? Porque a gente se sente incompleto o tempo todo na vida, não consegue se sentir realizado por nada. E aí o Senhor mandou trazer esse tema nessa noite para mexer com você e levar você a pensar e repensar sobre a sua vida, sobre suas ações, decisões, para a glória e honra do nome dele. E também compartilhar com você um pouco de conhecimento, já que você precisa ser ministrado por esse tema glorioso nessa noite, em nome de Jesus. Então diz assim a palavra de Deus em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Amém. Senhor, muito obrigado pela sua palavra nesta noite, essa palavra rema de poder, que vem verdadeiramente nos revelar a tua vontade, o teu desejo, o teu querer, a tua eficiência, a tua realeza, a tua grandeza, o teu cuidado para conosco, o teu tratamento, o teu aprimoramento, através dessa palavra rica, Senhor, verdadeira, fiel, e nos leva a viver justiça diante da tua presença, como justo juiz que tu és. Por isso nós nos alegramos por poder, Senhor, enxergar, compreender e entender, Senhor, o teu tratamento para conosco, que é um tratamento de excelência. Por isso nós te glorificamos nesta noite e declaramos a audição do teu povo ungida, Senhor, a audição daquele telespectador que está pelo canal nesta noite, renascer, também a sua audição ungida, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções ungidos por ti, Pai, para que ela entenda, compreenda a riqueza, a profundidade, o comprimento, a largura do teu amor para conosco, para a glória do teu nome. Pois assim crendo que tu já estás agindo, nós declaramos que todo o principal, toda a potestade já estão amarrados, jogados no abismo, e o teu povo livre, Senhor, para ouvir a voz do teu Espírito Santo, encoando lá na divisão da alma e do Espírito, lá no íntimo dele, dela, para a glória do teu nome, e no final, Senhor, causando uma mudança verdadeira, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu estou inspirado, já orei tanto hoje e ainda é pouco. Eu tenho que orar mais, vou orar um pouquinho. Jesus tem misericórdia, você também deve orar mais. A gente está orando muito pouco. Eu também que o nosso estilo de vida é oração. Glória a Deus. E aí o Senhor começa nos mostrando sobre esta pergunta gloriosa: você se sente realizado? Aí logo você pensar sobre sua vida profissional, sentimental, familiar, no casamento, fora do casamento, na vida secular, você tem que pensar o que te leva a se sentir realizado. E se você não se sente realizado, você tem que pensar e aprender sobre isso nessa noite, com a revelação do Espírito Santo que nos mostra que um realizador, irmãos, é aquele que consegue transformar sonhos e planos verdadeiramente em coisas tangíveis, palpáveis. Essa é a atitude de um realizador, e que mostra verdadeiramente que hoje nós ouvimos falar muito sobre fé, mas a fé sem obras é morta. O Senhor deixa isso bem claro na palavra dele, e a fé precisa agir verdadeiramente no nosso campo operacional e não apenas no imaginário ou espiritual, porque a fé, ela é a mola, né, propulsora, que está acima da disposição normal, natural, humana. Aí nós vemos que o Altíssimo e Poderoso Deus, ele mostra
Ele é poderoso para nos dar mais do que pedimos ou pensamos. Ele então mandou registrar isso na palavra dele, para que ficasse bem claro a ação dele para conosco. E uma coisa também que ele nos mostra, através desse pequeno texto aqui de Romanos, capítulo 4, versículo 17, ele também nos mostra que ele, como Altíssimo e Poderoso, ele reservou para nós coisas superiores. Se cremos, veremos a glória de Deus. Você crê? Diga a glória a Deus. E aí ele nos leva a observar também que, mas para isso acontecer, nós precisamos fazer a nossa parte. Existem coisas que você vai ter que fazer que Deus não vai fazer. O que cabe é você fazer, cabe a mim fazer. Eu falo, isso aí é contigo. Aí eu falo, mas Senhor, eu queria que você desse mais o quê? Ele falou assim, não, você vai fazer. E isso você precisa fazer. E eu não vou fazer. E ele pode fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Ele é o soberano. Ele é que manda. E aí, nós vemos que, ao analisarmos a palavra, a gente vê que o próprio Jesus, ele foi de um potencial assim, um exemplo de realização. Mas havia uma organização na vida de Jesus para realizar o que ele tentou. E eu creio que hoje nós vamos receber essa, posso assim dizer, característica da liderança do nosso Mestre Jesus, a realização. Ele quer que você se sinta completo na presença dele, apesar dos pesares, apesar da luta, das dificuldades, das aflições, dos apertos da vida. Ele quer que você se sinta uma pessoa realizada. Eu vou te falar, me sinto realizado com o meu Jesus. Me sinto. Por quê? Porque tudo é para a glória dele, é para ele, para a glória dele. Eu me sinto realizado. Ele tem me abençoado. E olha que eu não sou merecedor, mas pela sua infinita graça, quanto mais você busca, mais você recebe, porque ele tem prazer de nos abençoar. Você vê? Aí a gente observa a palavra seguinte: 3 faltas através das quais o inferno tenta roubar nosso potencial de realização. Veja bem, a primeira falta de objetivo na vida. E aí você fica franqueando a guarda para o adversário. Podemos traduzir em desconexão, ou seja, a falta de objetividade naquilo que se quer, que se deseja. Existem pessoas que terceirizam para o Altíssimo a sua falta de objetividade. Não é você não, né? Graças a Deus, você é convertido, liberto em Cristo Jesus, aleluia. Como por exemplo, se Deus quiser. Que negócio de se Deus quiser? Você se converteu? Mas se Deus quiser, eu vou fazer isso. Não tem objetivo quem fala isso. Eu já vou realizar porque eu apresentei meu projeto para o Altíssimo e creio que ele vai me direcionar. Isso é quem serve ele. Agora esse negócio de se Deus quiser. Aí não se trata de você esbarrar na vontade de Deus, se trata de você ter objetivo na vida. Eu creio que com a vontade dele eu vou realizar, porque tem objetivo. Não está vivendo uma vida aleatória. Não se vive vida aleatória diante de um Deus tão poderoso, irmão. Ele quer que você apresente os objetivos, os seus planejamentos para ele. Você tem projetos de vida, coloca para ele. E ele com certeza vai me direcionar. Porque eu não posso viver uma vida aleatória. Eu tenho que viver uma vida com objetivos traçados. E uma coisa que a gente observa, que você não pode achar que também entrar pelo caminho de que está esperando cair do céu. Teve alguém que desagradavelmente caiu, Satanás e a turma dele, um terço dos anjos.
chuva cai do céu, mas se o semeador não tiver objetivo, a chuva vai cair, não adianta nada. Ele tem que saber a hora certa dele lançar semente no solo, sim ou não? Você também tem que saber a hora de lançar sua semente diante do Senhor, porque a chuva Ele manda na época certa, no momento certo, na hora certa. Você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas, pelas razões certas. Se você estiver no lugar errado, pelas razões erradas e pelas pessoas erradas, você vai se dar mal. E não adianta dizer que Deus é culpado. Não, você que é culpado, porque você está no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Agora hoje você está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento exato que Deus quer te honrar. Você pede isso, diga glória a Deus. Aleluia. Por isso que ele vem assim com muita simplicidade. Usa o profeta Isaías para nos dizer uma coisa assim com muita clareza. Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então ele faz o questionamento: se você quiser me ouvir, tem que estar a fim de ouvir, porque tem gente que não pode ouvir verdade, e o nosso Deus só fala a verdade. Tem gente que prefere ouvir mentira, porque a verdade incomoda quem está vivendo vida de mentira. Então ele vem: se quiserdes me ouvirdes. Ele diz que o complemento daquele que gosta de ouvir a ele é comendo o melhor dessa terra. Porque ele está a fim de te bancar, para que você tenha de melhor. Das 3 faltas, agora a segunda falta: falta de disciplina. Aí, se faltar isso na tua vida, você está franqueando a guarda para o inferno. Eles vão te roubar. E essa é uma malignidade na cultura brasileira, que a gente vê que desde pequenos aprendemos a ser indisciplinados. Muitas das vezes o servo de Deus foi chamado para ser semelhante ao Senhor, seu Deus, e aí ele precisa ser disciplinado. Disciplina é você manter, fazer, continuar na integridade, nas atitudes certas. E nossos jovens, por conta da indisciplina, e aí vem do local onde ele estuda, ele se indisciplina com os professores, e depois tem a questão dos pais, não quer obedecer pai e mãe, e depois eles mesmos são disciplinados nas suas próprias vidas particulares. Aí vira uma indisciplinação terrível, e que o resultado, vida amarga, resultados ruins, coisas que o Senhor não deseja para nenhum de nós, porque você há de convir que o indisciplinado, ele age como não pertencesse a uma família, como se não ligasse para nada, e aí o resultado não é bom. Quando a gente olha para Cristo, o nosso mestre, Jesus, ele foi tão disciplinado que ele não permitiu que nada lhe impedisse de viver sua missão. Primeiro ele venceu a família. João 2 mostra isso. Venceu Satanás, Mateus 4. E depois também venceu os discípulos, Mateus 16, 23. E ele venceu a própria carne em Mateus 26, 39. E a gente observa que o indisciplinado, ele faz assim uma lista de objetivos no início do ano, e diz que vai fazer curso, vai fazer regime, vai frequentar a academia, e ao longo do tempo ele vai abandonando cada projeto que ele traçou para o ano todo. É por isso que o indisciplinado, o Senhor manda te dizer que ele não prospera, ele só tem resultado ruim na vida, sobre cada projeto. E aí a gente observa que o indisciplinado, ele procura buscar em todo o tempo uma justificativa. Foi o trânsito, foi a chuva,
Foi um contratempo. Foi alguém que apareceu na minha casa. Nunca foi ele. Nunca esse assunto. Fica complicado. Terceira falta. Falta de vontade. Aí fica muito complicado quando a pessoa tem falta de vontade. Porque muito se fala de obstinação. E obstinação é a vontade de chegar onde se quer. O problema do obstinado é quando ele passa por cima dos valores para alcançar os seus objetivos. Então, melhor que ser obstinado é ser determinado, pois a marca do determinado é ter vontade e não obrigação. Está entendendo? Você precisa ser determinado. Ter vontade, não obrigação. Porque para servir esse Deus maravilhoso que nós servimos, nós temos que ter vontade. E não se sentir obrigado para estar no culto como esse aqui, para vir para a escola dominical, para vir qualquer culto nesse lugar. Não se sinta obrigado, porque a hora que você se sentir obrigado, você está fora. Não tem como Deus te honrar. Porque Ele gosta de espontaneidade, voluntariedade, vontade, reconhecimento. Ele gosta disso. Agora, a obrigação. Por isso que nesse lugar você nunca será obrigado a orar aqui. Você é convidado. Se você vier, o lucro seu. Se não você não vier, perde o lucro. Assim funciona. Porque o resultado da tua busca será produzido na tua vida. Você crê? Aleluia. É assim. Isso não é uma questão pessoal. Viu? Você precisa ter vontade de se envolver com as coisas do Altíssimo. E você também precisa ter vontade de viver para viver uma vida melhor. Se é que você está me entendendo. Enquanto eu tiver obrigação, jamais terei sucesso. Porque eu preciso ter vontade, permitindo que entre no meu coração esse sentimento de vontade, de ser espontâneo, de me envolver com coisas boas, pessoas bacanas, pessoas boas, que tem uma conversa agradável, uma conversa que tem discussão, tem conhecimento. Isso é bom. Pior coisa, você conversar com gente. Jesus tem misericórdia. E não sabe nem falar, irmão. Escrever então dá ruim. E aí é complicado demais. Você querer que fale, raciocine antes de se andar e falar se dá graça. Porque para raciocinar, o sangue de Jesus tem poder. Ele tem preguiça. Parece que é uma obrigação raciocinar. Claro que é. Vou te dar uma dica. Vive melhor quem observa mais. Para de falar muito e procura observar mais. Para de ver muito defeito e observa mais. Que os defeitos não são defeitos. São os acertos que você precisa fazer e não consegue. E falar muito. Falta de vontade de enxergar o que é bom. E aí o Senhor nos mostra a sua palavra, e nós precisamos então crer que quando eu tenho a minha preciosa vontade voltada para Ele, Ele diz no texto de Romanos 4, né, que Ele traz à existência as coisas que não existem. Esse é o Deus de milagre que nós servimos. Ele tem esse poder. E Ele há de fazer na sua vida é hoje. Você crê nisso? Você está precisando que Ele traga alguma coisa da existência na sua vida? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Bom. Então que você tome posse dessa palavra hoje. Porque hoje nós vemos que muita gente que vive mesmo se recriminando,
em relação à vontade dos outros, precisa realmente melhorar, sair dessa falta de vontade, até nas pequenas coisas. Quer ver um exemplo? Higiene, por exemplo. Eu preciso fazer não por obrigação, mas por vontade. Porque na realidade é uma necessidade, a higiene pessoal. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas tem gente que quando esfria não está a fim de se higienizar. Chuveiro parece um monstro que lança água como se fosse um raio laser. Pegar no corpo até queima, sangue Deus tem pouquinho. Complicado mesmo. Graças a Deus todos somos convertidos, você também convertido, você não olha o chuveiro como se fosse um monstrinho que lança raios, né? Você tem paz com ele, graças a Deus, aleluia. E aí nós vemos que Jesus, ele tinha vontade de morrer na cruz, mas presta atenção aqui numa coisa, ele sabia que seria dolorido, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Muito. Aí, mas ele também sabia que o resultado seria muito proveitoso. O que significa dizer? Que valeria a pena. Por isso que Isaías, capítulo 53, versículo 11, nos afirma isso. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O profeta Isaías está falando de Jesus, do reconhecimento de Cristo. E aí, observando essa palavra, nós vemos o seguinte, que aquele que não tem vontade se acomoda, ou melhor, se acomodou, perdeu o desejo de crescer. Declare comigo assim: Senhor, eu denuncio hoje toda a falta de objetivo, toda a falta de disciplina, toda a falta de vontade. Isso não mais fará parte da tua vida, em nome de Jesus. Declare assim: eu me abro hoje para ter as marcas de um realizador. Todo sentimento da minha alma eu rejeito hoje, em nome de Jesus, porque Deus me dará o melhor. Você crê nisso? Oh, glória! E aí 5 marcas para você se sentir realizado na presença desse Deus maravilhoso. Primeira marca: visão panorâmica e estratégica. Veja bem, para se sentir realizado, você precisa verdadeiramente definir uma visão macro da sua vida. Você precisa ter um projeto, ou seja, você precisa projetar-se e precisa fazer o que você vai fazer nos próximos 1, 2 ou 5 anos da sua vida. Quem tem uma visão estratégica consegue enxergar além. Gente que quer viajar para o exterior e não tem passaporte, dá para ir? É complicado, hein? Gente que quer ter um carro, mas não tem carteira de habilitação, pois né? Fica complicado demais. Senhor, minha pessoa, eu quero ter um carro, mas aí tem um carro, você precisa ter carteira, caramba. O que tem de gente por aí dirigindo sem carteira, todo errado. Se eu souber que você, como ovelha, está dirigindo um carro sem carteira, vai voltar a pé para casa, hein? Alguém vai ter que vir buscar o carro na igreja, porque isso está errado. Não pode. Temos que andar certo com a lei do nosso país. Isso que vale.
Já lei que o nosso país fosse para andar todo mundo sem carteira, beleza. Mas tem que ter carteira. E aí nós vemos que você tem que ter os objetivos traçados diante do Senhor, e você precisa ter uma visão não de galinha, mas de águia, uma visão ampla da vida, chegar além. Isso faz parte de todo o contexto que o Senhor nos deixa viver e nos permite viver no dia a dia da vida. Por isso que Ele quer que você tenha uma visão ampla e veja bem como você está levando a sua vida. E não pode ser de qualquer maneira. Apesar dele nos dar liberdade para nós vivermos uma vida aqui na terra, mas Ele também nos dá regras. Existem regras. O ser humano não vive sem regras. O ser humano precisa de regras na escola, em casa, na rua, na faculdade. Ele precisa de regra na igreja, no futebol, onde ele estiver. Ele precisa de regras, porque sem regras dá problema. E sabe quem viu isso? O nosso Altíssimo Deus, quando olhou para o povo de Israel e falou: Moisés, te falar um negócio. Sou naquele papinho particular com Moisés. Chamou Moisés para falar: Moisés, te falar um negócio. Esse povo, isso é de regra. Vamos para o monte, vamos para o meu gabinete que eu vou te dar algumas regras para você colocar para esse povo aí, que o negócio está doido demais. Moisés, é meu senhor? É, Moisés. Estou para falar, você entendeu o mistério? É. Aí o senhor foi lá e colocou os 10 mandamentos para o povo. Não pode, isso não pode, aquilo, que vai ter esse resultado aqui. Aí colocou essas 10 regras logo de cara para o povo de Israel. Foi bom? Foi. Adiantou? Em algumas coisas, em outras, deu problema. E é o que acontece no nosso dia. Tem regra para tudo. E tome e criar regra, né? Tome e criar lei aqui, lei ali. É muita lei. Eu falei, gente, mas é muita lei. Tem lei para um monte de coisa que você nem sabe. Tem que procurar saber. Para você não esbarrar nela. E tem que prestar conta. Outra marca de um realizador: planejamento. O Senhor quer que você planeje as coisas. Viu? Apesar dele te dar livre-arbítrio, direito de livre escolha, Ele quer que você se planeje. Porque Ele está a fim de te abençoar. Porque Ele quer que você leve uma vida sem planejamento. Você tem que se planejar para casar, tem que se planejar para namorar, noivar, levar a gatinha no cinema, para comer aquele sanduba. E se você não tiver dinheiro, compra logo só um suquinho. Crente bebe suquinho. Mas aí você bota 2 canudinhos. Ele já comprou, já está em casa, leva contigo no bolso. Chega lá, você tira assim, pá, bota no ponto. Vamos beber, gata. Aí você bebe, só pagou um lanche. Divide no meio, porque isso aqui é amor, gatona. Aí você está economizando. Estou economizando para o nosso casamento. Você já manda real logo. Aleluia. Já estou te ensinando um pouquinho de economia. Funciona. Aleluia. Porque senão você vai gastar o que você não tem e depois vai ter que pagar o também. Como não tem para pagar, vai ficar com dívida. Não fica com dívida não. Se planeja. Porque primeiro você precisa visualizar a coisa. E depois planeja. Para você viver bem. Porque a tua vida não pode ser uma vida aleatória, como eu falei no início. Você tem que ter uma visão ampla da vida. Viu? Então você precisa planejar a tua vida profissional, sentimental, ministerial, secular. Planeje. Calcule os tempos que você vai permanecer num determinado patamar, porque você está a fim de crescer. Você tem que calcular as coisas. Mas quanto tempo eu fico? Não vou estudar, vou cair dentro. Não, mas eu vou superar esse negócio. É assim que funciona. Não vai chegar alguém para você e vai dizer: você vai que você estudar tanto. Você pergunta sem cabimento, você responde uma resposta sem cabimento, porque eu estou a fim de ficar burro. Você tem que ser estudar tanto, porque eu estou a fim de ficar um jumento.
Porque pergunta sem cabimento, merece mais para cabimento. Santo Jesus sem poder, porque te tirar da graça. Mas antes de você sair da graça, você fala: por que você não estuda comigo? Para melhorar. É assim que funciona. Por isso que aqui a gente incentiva todo mundo a estudar. Quando não, pelo menos terminar os estudos. Mas precisa avançar. A glória de Deus. Isso é planejamento. Faz parte do planejamento de vida. Não vez de eu trabalhar em 10 lugares, eu posso trabalhar em 2 ou em 1. Porém, com planejamento e recurso e estudo. Se eu tiver conhecimento, eu posso crescer. Nas 2 empresas que eu trabalho, eu em uma e crescer bem. Agora você precisa ter visão da coisa. Não é trabalhar numa área e não ter conhecimento da área de coisa nenhuma. Aí fica difícil demais. Mas você quer que Deus te honre? Cadê o planejamento? Cadê a visão? Cadê o objetivo? Cadê a falta de vontade? Está na falta? Aí fica difícil. Misericórdia. Como é que Deus honra uma pessoa dessa? Como é que Deus abençoa? Com falta de vontade de crescimento, não tem objetivo, não tem planejamento, o negócio fica difícil. E é isso que está acontecendo com muita gente hoje. Não tem a ver com o diabo nem com o inferno, não. É com a pessoa. Se trata de pessoa. O Senhor manda te esclarecer isso. Não é que ele não queira te abençoar. É você que não quer se movimentar. Fica difícil. Aí fica difícil você se sentir uma pessoa realizada. Isso não tem a ver com Deus, meu querido. Minha querida, isso não tem a ver com Deus, tem a ver com você. Não tem a ver com o inferno, tem a ver com você. E não está afim. Você não está afim, Deus também não está afim. Ele está afim de te abençoar e te honrar. Mas se você não está afim, ele também não fica afim de nada. Ele fica esperando você ter vontade de querer ser alguma coisa ou fazer alguma coisa. Ele até pode mostrar todo o planejamento dele, mas se você não tiver afim, ele também não vai ficar na dele. Ele tem problema com esse negócio, não. Ele não fica com uma neura, nervoso, porque você não quer fazer nada. Ele só te lembra uma coisa: que naquele grande dia, ele vai pedir para apresentar o que você tem nas tuas mãos. Mãos vazias ou mãos cheias de fruto. Vai haver o dia da cobrança. Mas é uma cobrança assim, bem íntima, bem particular. É você com ele. Não tem papai, mamãe, não tem tio, nem tem prima, não tem avô, tem ninguém. É você com ele. É particular. O negócio é tremendo. Por isso que a gente aqui só dá instruções. Ministra na sua vida instruções. Agora viver contigo. Não sei qual as suas escolhas. Querer viver aleatoriamente ou querer viver uma vida assertiva. É você que tem que decidir. Porque nesse quesito o Senhor nos deixa assim bem à vontade. E aí, gente que não gosta de planejamento, e o que você conhece? Gente acomodada. Por quê? Porque realizar custa. Custa o quê, pastor? Custa trabalho. Custa movimentação. Tem que se movimentar. Se não se movimentar, não vai chegar a lugar nenhum. Fala para o seu irmão, você precisa se movimentar. Fala para ele. Aleluia. Porque vale a pena, irmãos. Porque falta de planejamento é uma boa desculpa para o fracasso. Você sabia disso? Comece planejando as coisas pequenas, viu? Tuas contas, teu dia a dia, teu tempo, e a coisa vai fluir. Aleluia. E funciona, hein? Terceira marca: manter o foco. O realizador, ele não perde seu foco. O nosso foco precisa
verdadeiramente ser o sucesso. Porque precisamos desejar ser a árvore do Salmo, capítulo 1, versículo 1, que diz: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém ou amém? É o bem-aventurado. É aquele camarada que se planeja, tem foco, não faz a coisa de qualquer maneira. Deu resultado, eu não der, não quero saber. Não é assim que funciona. Planeje-se. Porque o Senhor dá a dica na palavra dele. Porque ele diz aqui no Salmo 1, versículo 1, que o sábio, o realizador, o que se planeja, o observador, vive melhor que observa mais. Ele mostra na palavra dele que é como a árvore plantada junto à corrente das águas. Se ele não observou a árvore, não observou o ribeiro, vai plantar coisa nenhuma. Tá bom, essa água tá passando aí, tá bom. Bonitinho, né? Tira uma foto. Bota na internet. É porque agora tudo é internet, né? Tira foto. Bota na internet. Quem sabe eu influencio alguém com o que eu não sei, né? Tem uma gente doida, fica lá correndo perigo, fica no abismo, quase morrendo, e muitos já morreram, porque arriscaram a própria vida. Pra quê? Só para dizer que enfrenta o perigo, aí tira foto. Aí põe na internet. O problema é que tem muita gente que vai lá ver isso. Ai, Jesus, como é que se perde tempo podendo ser uma pessoa produtiva? Você vê assim, tem nada contra não quero mais que as pessoas tirem foto nos abismos da vida mesmo. Pode tirar foto, se arriscar à vontade. Não sou eu que vou de repente levar um escorregão e morrer. Eu me amo. As pessoas querem ficar em evidência, mas elas não querem ser cobradas pela evidência que elas se colocam. Quem gosta de muito aparecer, cuidado, você pode ser muito cobrado. É o que está acontecendo com muita gente, até o ponto de querer descobrir o interesse da pessoa e matar a pessoa. Só por inveja. Eu não consigo ser bonita que nem fulano, vou lá e vou matar ela. É o que está rolando por aí. Mas você fica à vontade, é questão de escolha. Você pode tirar uma foto se quiser, não tem nada contra isso. Cada um vai dar conta de si. Aleluia. É assim que funciona. E aí a gente observa que um exemplo que a gente vê na Bíblia de alguém focado foi Josué. O Senhor chega para Josué, deu uma determinação para ele, em Josué 1,7: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ele quer dizer o quê? Josué, mantém o foco e serás bem sucedido. E Josué manteve o foco. Não humilhou ninguém, não distratou ninguém, manteve o foco. Em quem? No Senhor. E Deus espera que você vá e faça o mesmo. Mantenha o foco. Ele está te observando. Ou você acha que ele falou isso para Josué aleatoriamente? Que achou bonitinho? Não foi não. Ele estava falando de regra de vida. Manter o foco. Se você não manter o foco, você vai ter problema. Porque a vida, ela te oferece um leque de opções. Se você não tiver foco, você vai aceitar qualquer opção daquele leque da vida. E aí o resultado pode ser muito ruim. Por isso que para você manter o foco, você tem que ter os seus olhos colocados, fitados em coisas boas, e não nos teus problemas. Você sabia que nós servimos alguém que é mestre em solucionar problema? O nosso Altíssimo e Poderoso, ele é mestre em solucionar problema. Ele conhece todos os problemas que você pode enfrentar
de hoje até o final do ano, e que você já enfrentou até hoje, e que pode enfrentar de hoje até o final do ano. Ele conhece todos. Amém ou não amém? Ele conhece. Não se esconde, ele conhece. Coloca para ele a sua dificuldade, o seu problema. De você ficar querendo arrancar os cabelos da cabeça, querendo se desesperar, coloca para ele. Ele diz: eu não estou entendendo como é que resolve isso aqui. Ele vai dizer para você, porque ele vai, chega para Abraão em Gênesis 15 e manda Abraão sair da tenda, olhar para as estrelas. E mandou Abraão contar as estrelas. Aí, os magos lá em Mateus 2, por um tempo eles tiveram foco nas estrelas. E aí, quando eles chegaram em Jerusalém, eles começaram a olhar para as autoridades, para Herodes, para a religião, principais escribas. E aí, então, eles deixaram de realizar, os magos. Quando eles voltaram a olhar para a estrela, versículo 10, eles alegraram-se com grande e extremo júbilo. E que isso nos mostra que jamais nós podemos perder o foco, irmãos. Você tem que ter foco na sua vida. A quarta marca, para ser um realizador, se sentir realizado, trabalho. João 5,17, meu pai trabalha e eu trabalho também. Quem disse isso? Tadã! Não foi fantasma, foi o nosso mestre chamado Jesus. Porque ele nos ensina que você precisa trabalhar pelo teu sucesso. Porque trabalhar não é apenas cumprir carga horária, mas é ter a unção que verdadeiramente vai ativar o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, gerar prazer de fazer o que você faz no seu local de trabalho, sua empresa, onde você trabalha, executa tarefas. Você precisa entender isso, porque você precisa trabalhar a tua alma para você ter disposição, porque os incômodos, as afrontas vão aparecer. Mas se você estiver fazendo a coisa com prazer e satisfação, pode vir incômodo, pode vir a perturbação que vier, você vai tirar de letra. Tranquilo. É assim que funciona. Por isso você não pode estar num lugar trabalhando sem prazer, sem satisfação. Porque o primeiro problema que surgir, tu vai meter o pé para largar o emprego. E aí, cadê o emprego? Ah, não saí. Aguentei não, uma perturbação. Ficavam me olhando de cara feia o tempo todo. Mas aí, por que tu não fez cara feia também? Ia ficar um monte de monstrinho na empresa, mas tudo bem. Você ia estar no convívio. Apesar de você não ser monstrinho. Mas é uma questão de inteligência. Ah, não, ficava falando para mim cara feia o tempo todo. Ué, gente, você perguntava, chupou limão? É uma questão, né? Levar na esportiva. De repente a pessoa chupou limão, mas está de cara feia. Aí você leva na esportiva. Mas tem alguém que trabalha a sua alma, ou seja, os seus sentimentos. Ele se chama Jesus. Talvez você esteja passando por uma grande luta, uma grande dificuldade, mas ele trabalha os seus sentimentos, desde que você coloque para ele, para te levar a viver um grande milagre. Ele está a fim de fazer isso contigo. Então o Senhor manda você trabalhar o teu corpo, trabalhar bons hábitos, alimentar-se bem, ter uma atividade física, trabalhar bem o teu físico também, não ficar com preguiça. Santos tem poder. Dá uma esticada nas canelas, nos ossos. Nem esperar ficar sem saúde para correr atrás da saúde.
Não, irmão, saúde é para ser mantida. Não é eu esperar ficar dodói, para eu achar que eu vou agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E se o médico vier falar, ele já fala, está a fim de tomar uns tapas? Porque tem gente que é doido, quer bater no médico, como é que está ali para dentro, ó, você não pode isso, não pode aquilo. Que negócio que não pode? Mas eu estou afim. Você não pode, você vai explodir. Eu quero explodir, eu estou afim. O senhor vem me proibir, ele disse que eu não posso comer isso, não posso. Aí o médico fala, não, isso aí é contigo então. Aí ele fica à vontade. E a pessoa quer agredir o médico, irmão. Gente, quem está se afundando é a pessoa. O médico é um conselheiro. Chega para dar um conselho. Mano, você evita. E evita? Como é que eu vou evitar aquela gordurinha? A pessoa quase enlouquece, irmão. Negócio doido, mano. Eu comecei com a cardiologista, ela falou, olha, eu vou te contar. Eu queria ter pelo menos uns 10 clientes como o senhor aqui, porque paciente como o senhor, porque eu falei para ela, deu um negocinho desregulado, coisa mínima. Ela falou assim, não, evita aí, beleza. Quando eu voltei lá depois do mês, ela falou, nossa, já está liberado. Eu falei, não estou liberado nada, eu vou manter, eu vou ficar igual sanfona, vai e volta, uma hora dessa, coração, pum! A questão de inteligência, ela falou, eu queria ter pelo menos uns 10 aqui igual o senhor. Tem gente que falta pouco me matar quando eu falo, evita a gordura. Eu falei, é mesmo, doutora? Meu filho, é muita gente assim. Me matam aqui, eu tenho que ter, não, senhor, fica à vontade. Ela diz, não, ela fala, não, senhor, come mesmo, come. A gente tem que concordar para não apanhar, irmão. O sangue de Jesus tem poder, olha só. É o ser humano, a gente é livre. E aí a gente vê que o Senhor quer que você se desenvolva no trabalho, no corpo, na alma, no espírito. Porque se você fizer bem, você vai prosperar, filho, em todas as áreas da tua vida. Serás bem-sucedido. É assim que funciona. Agora você quer fugir às regras, vai dar problema. Porque o teu corpo começa a reclamar que alguma coisa está errada. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Você não precisa ser médico para entender disso. O sangue de Jesus tem poder. O teu corpo já começa a fazer uma reclamação que o negócio não está legal. Se os ossinhos começam a travar e está falando, eu preciso de exercício. Aí ele fala assim, estou cansado, segura a onda aí. Fala, não custa nada, você dá uma esticadinha. Está rolando aqui um osso com osso. Eu preciso ter um músculozinho para ficar legal. Aí fala, não estou afim. Não está afim. Aí depois começa a travar tudo. Porque tem coisas que é para você fazer e que Deus não vai fazer. É uma questão de inteligência. E não sai fumaça se você usar a sua inteligência. Você é um ser pensante que Deus colocou na terra. Usa em nome de Jesus o teu raciocínio para o seu bem. Porque o Senhor, pelo Espírito Santo, Ele vai te dando as dicas. Olha quanta dica Ele te deu nessa noite. Através dessas simples palavras, Ele te deu várias dicas de tratamento, de atitude, de decisões que você tem que tomar você mesmo. O negócio funciona. E por último, a quinta e última marca, chamada persistência. É a característica de permanecer e perseverar. Lembra que eu li na palavra dele? E nós devemos perseverar até o fim, Ele nos dará a coroa da vida, sim ou não? Sim ou não, igreja? É por aí. Tem que ser perseverante. Entrar na persistência. E funciona. Jesus, quando Ele chegou no seu limite, Ele pediu ao Altíssimo, ao Pai, que, se possível fosse, Ele não fosse para a cruz. Mas Ele não desistiu. O que mostra a palavra é que Ele reconheceu a sua limitação carnal, mas não se deixou dominar por ela. O Senhor quer que você reconheça os seus limites,
Muitas das vezes ele está te mostrando: olha, não dá para seguir em frente, olha o seu limite. Você, eu vou, comigo ninguém pode. Você não é planta. Tem uma planta que se chama comigo ninguém pode. Não tem uma planta assim? Tem mesmo? Dão outros nomes para ela. Tem um cientista, mas estou falando do nome popular. Comigo ninguém pode. Você nem é planta. Gente, você pode você. Jesus Cristo. Porque Ele quer que você reconheça os seus limites. Porque quando você reconhece os seus limites, você está dizendo: Senhor, daqui para frente só contigo mesmo. Aí ele fala: agora você entendeu como é que a vida funciona. Vamos embora, vou lhe ajudar. Deus é assim, relacionamento franco, transparente, sincero, negócio flui. E aí o que nós vemos na palavra? Ele quer que você coloque os seus planos nas mãos dele, e ele te levará a bons termos, porque ele não quer que você desista da tua família, do teu ministério, dos teus sonhos, porque ele é contigo, porque a tua persistência agrada a ele. Precisa persistir. Por isso que ele nos leva a meditar em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Confere aí na sua Bíblia, eu vou ler com você. Olha aí o que diz o texto: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vê que promessa está ligada à vontade dele. Porque tem gente que grita assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Se tu não for obediente, tu morre antes da hora. Porque a promessa não é tua, é dele, revelada na tua vida. Não muda as estações, não. A promessa é do Senhor. Ele revela para a tua vida, para cumprir na tua vida. Mas se tu não está a fim de obedecer, não vai rolar. É isso que ele está dizendo aqui. Ele diz: com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, o autor de Hebreus foi muito claro, nosso, usado mesmo por Deus, alcanceis a promessa. Esse negócio de viver uma vida de desobediência, não quer obedecer de jeito maneiro, e acha que Deus tem que cumprir a promessa dele, não vai rolar. Pode esquecer. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem é? Quem é? Jesus, isso aí. Gostei de ver. E ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se voltar atrás, não se comprais, nele não se comprais a minha alma. Ou seja, o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Deus quer você se conservando, se mantendo firme, para Ele te levar a viver as promessas dele. Simples assim. Eu não sei que o ser humano embola de campo. Deus faz uma confusão, e Deus vem com tanta simplicidade para nos esclarecer a vontade dele sobre a nossa vida no dia a dia. Quem é que complica tudo isso? O ser humano que ele colocou na terra. Ele não tem nada de confuso. Ele esclarece, como ele te esclareceu nessa noite. Por isso que eu quero orar com você agora. E já entendeu? Aqui. Vamos nos colocar de pé e vamos falar com esse Deus poderoso nessa noite. E eu declaro que você, como realizador, realizadora, você há de se sentir realizado, porque o Senhor vai te prosperar em todas as áreas da tua vida, na tua família, vida sentimental, espiritual, material. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa palavra rema de poder. Eu coloco cada vida aqui nas suas mãos, porque eu creio que ela, que ele, hão de se sentir realizados
diante do contexto que está a vida dele e a vida delas. Porque tu vem, nos diz, esclarece na tua palavra que nada foge ao teu controle. Tudo está patente aos teus olhos. E tu, através da tua palavra, tu nos afirma que teus olhos passam por toda a terra. Então, meu querido, minha querida, Ele está te vendo. Se você quiser uma prova de que Ele é real, peça a Ele agora. Você que está pelo canal, peça a Ele agora. Você que está aqui presente, peça a Ele agora no templo. Que Ele é real, Ele vai te provar que Ele é real. E essa palavra que Ele mandou liberar sobre a tua vida nessa noite é real também. É uma instrução verdadeira do dia a dia da tua vida. E você viverá a vida de abundância. Não qualquer vida. Uma vida de abundância, se você colocar em prática essas palavras que você ouviu, essa instrução que você ouviu nessa noite. Sua vida nunca mais será a mesma. Ainda mais se você, a partir de agora, reconhecer que Ele é o grande eu sou da tua vida. E Ele morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. Que Ele é o terceiro dia ressuscitou para te dar direito à vida eterna. E que verdadeiramente Ele voltará para buscar a sua igreja através do arrebatamento da mesma. E Ele não tem prazer na sua perdição. Ele tem prazer na sua salvação. E foi por amor que Ele padeceu na cruz por você. Porque Ele te amou primeiro. E Ele espera que você agora o ame, o convidando para fazer morada na tua vida e mudar a tua história. Receba Ele. Senhor, eu coloco cada vida nas tuas mãos. Espírito Santo, essa parte não podemos fazer, e convencer o homem e a mulher do pecado, ao justo do juízo. Mas fica à vontade, Espírito Santo, para tratar com cada um, a partir de agora, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém?